a Marina numa saia justa ali, né? Porque ela publicamente já falou várias vezes o que ela achava sobre essa exploração de petróleo e também sobre o uso do combustível fóssil. Qual é a saída para a Marina nesse caso? Eu acho que vale a pena a gente se debruçar sobre a declaração da ministra Marina Silva para entender o que ela disse nesse sentido. Na minha avaliação, quando você vai ler, inclusive, na declaração inteira, ela livrou a cara do IBAMA nesse processo, mas jogou o BO no colo do governo Lula. Né? Porque é o seguinte, o que acontece? Ela fala o seguinte, que o IBAMA fez o trabalho dele, fez uma análise técnica do impacto da prospecção, tanto para pesquisa quanto para exploração do poço que fica na margem equatorial, na região da costa do Amapá. Veja bem, eu raramente aqui eu vou falar como Foz do Amazonas, para não confundir, porque por mais que estamos tratando daquela macro-região da Foz do Amazonas, é mais para cima, só que ainda em região de impacto, né, com relação ao bioma amazônico. O ponto é o seguinte, o IBAMA fez o trabalho dele, né, teve pressão, e sim, teve pressão, ela não vai reconhecer publicamente, mas teve pressão sobre o IBAMA, pressão sobre ela e pressão incomensurável. A gente via ataques, inclusive de dentro do governo Lula, contra a ministra Marina Silva com relação a isso. Daí o que acontece? O que ela fala agora? Ela fala, olha, o IBAMA fez a parte dele, sob pressão. Ela não fala da pressão, mas sim, foi sob pressão, fez a parte dele. Só que a parte do IBAMA, gente, diz respeito à questão do poço em si, a questão da pesquisa naquela região, os impactos, as condicionantes, os valores a serem pagos, as medidas mitigatórias, as medidas preventivas. Isso, na verdade, é uma parte do debate, é uma parte pequena do debate. As pessoas ficam se fiando nessa parte do debate, sendo que o mais importante é outra, e ela também trata disso mais para frente. O mais importante é que a prospecção desse campo lá no Amapá abre no Brasil uma nova província petrolífera. O Brasil, que está em fóruns internacionais defendendo a redução de emissão de carbono na atmosfera para conter as mudanças climáticas e precisa agir pelo exemplo, ele está agindo internacionalmente com um discurso bonito e nacionalmente com um discurso do tipo bora sujar que ainda dá tempo. Muita gente vai concordar, vai falar, não, mas dá tempo, você é um negacionista. Quem fala que ainda dá tempo é um negacionista light. Não sou eu que estou falando isso, um monte de cientistas ao redor do mundo fala. Tem um negacionista hard, Bolsonaro, Trump, tem um negacionista light que vai que ainda dá tempo. Não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. Inclusive o Lula falando que vamos agir para fazer com que o aumento da temperatura global se restrinja a 1,5 graus acertado no Acordo de Paris, já não deu. Já estouramos essa cota. A questão é se a gente vai se ferrar por muito ou por pouco. Mas que a gente vai se lascar, vai. Então, o que acontece? Qual que é a questão? A questão é, vale a pena, neste momento, no momento em que a gente simplesmente tira petróleo do subsolo para queimar e ajudar ainda mais com o aquecimento global, vale a pena fazer isso ou vale a pena guardar o petróleo para depois utilizar para outra coisa mais para frente, inclusive quando o mundo se exaurir e a gente tiver tecnologias melhores para não contaminar o ar? Então, o que acontece é que a opção que estamos fazendo é queimar. E aí, o que a Marina Silva fala? Aspas, existe a contradição que as pessoas levantam com justa razão. A sociedade está debatendo não só com o Brasil, mas no mundo inteiro. Precisamos sair da dependência do uso de combustível fóssil, porque é isso que está aquecendo a temperatura do planeta. Qual é o caminho que se pode fazer isso? Planejar de forma justa para que todos possam fazer suas transições. E aí, ela faz um complemento, ela não para aí, ela fala assim, e com certeza não é o IBAMA que toma essa decisão, porque não é. Essa decisão não cabe ao IBAMA, de explorar ou não uma província, não cabe ao IBAMA. O IBAMA está falando se aquela perfuração de poço e se aquela exploração vai causar um dano naquele território ou não e quais são as medidas que devem ser feitas para serem compensadas diante disso. Ela continua, quem toma essa decisão é o Conselho Nacional de Política Energética, que é um conselho interministerial dentro do governo Lula, presidido por quem? Presidido pelo senhor Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia.
Inclusive o Ministério do Meio Ambiente está lá naquele processo, mas ele é minoria, Fabiola. Ele é minoria. Os outros ministérios têm maioria, ou seja, ministérios que têm uma posição diferente com relação a essa exploração. O que ela falou é basicamente o seguinte, o IBAMA fez a parte técnica, que é com relação à questão da pesquisa, da prospecção do poço. Agora, tirar mais petróleo, queimar e jogar para a atmosfera é uma decisão que não cabe ao IBAMA. Cabe ao governo Lula e principalmente ao senhor ministro Alexandre Silveira. E o que o ministro Alexandre Silveira vem fazendo? Defendendo sistematicamente a exploração do poço, a venda do petróleo, a transformação em combustível, a queima e tudo isso mais. Então, o que a Marina Silva, em suma, fala? Esse BO não é do IBAMA, esse BO é do governo. E sim, ela fala, esse BO existe. Só que o governo decidiu o quê? Queimar petróleo. Então, o ponto é, para terminar, tem um monte de gente discutindo, falando, não, mas com esse dinheiro a gente pode fazer a transição justa. Sério, gente, eu estudo isso há 30 anos, não é assim que funciona. Eu fui em mais COPs do que o pessoal pode imaginar. Eu estava no meio disso. Há 3 COPs a gente tem a COP no Azerbaijão, a COP nos Emirados Árabes, a COP no Brasil. São 3 países que estão tratando a exploração de petróleo como se houvesse amanhã. E talvez não haja. Né? Então, é o seguinte, neste exato momento é fácil as pessoas reclamarem, dizer que é uma questão de soberania, etc. É uma questão de sobrevivência da raça humana. Esse é o ponto. Quem não acredita nisso é negacionista.